Olá, boa noite a todos. Sou Lucinéia Bahia, professora da UFMG Campus Montes Claros. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia, sou acadêmica aqui do curso de administração da FMG. Boa noite, eu sou Dardânia, gestora da Associação Paula Elizabeth. Mais uma vez estamos aqui com o nosso ProjectCast. Hoje é o nosso 7º episódio. Hoje vamos falar um pouco sobre a gestão, os desafios da gestão da Associação Paula Elizabeth. E o nosso objetivo com o ProjectCast é falar sobre a gestão do terceiro setor, sobre os seus diversos aspectos, seus desafios, as estratégias que cada instituição relacionada ao terceiro gestor utiliza, bem como também conhecer um pouco das histórias dessas instituições. Eu quero começar, antes de darmos início de fato às nossas perguntas de hoje, agradecer a quem sempre tem nos acompanhado e nos acompanha, agradecer aos nossos parceiros, a BRM Cosmetics, a JNV Personalizados, a Matur Contabilidade, a Northline e a Só Tratores. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, a Dardânia Gonçalves Queiroz. Ela é gestora da Associação Paula Elizabeth há 5 anos. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Unimontes e especialista em Gestão Estratégica de Projetos e Gestão Empresarial, MBA pela FGV. Você poderia contar um pouco mais sobre você pra gente? Então, minha formação é toda pautada nessa área social, né, desde a minha graduação, e ao longo do tempo eu fui me especializando em gestão de pessoas, né, e na condução realmente de processos, de projetos, de modo que a gente busque gerar impacto social, sobretudo, né, nesse meio de atuação que demanda muito, né, dessa. Dardânia, você pode nos falar, assim, por que você escolheu Ciências Sociais, né? Que é sua formação. A escolha do curso. Que eu acho que a escolha do curso já te dava um apontamento do caminho a seguir. Com certeza. Bom, é um curso, essa área de ciências sociais aplicadas, né, sempre me despertou um grande interesse, né? Caminha muito junto, em paralelo com as ciências humanas, né? E eu sempre fui muito focada em estudar, em entender sobre os contextos, sobre o comportamento humano, então daí já despertou esse olhar, porque esse convívio social é que realmente vai nos dando bagagem, né? E acrescentando mais conhecimento e condições de interagir, de atuar na sociedade e no meio no qual nós estamos inseridos, né? Então, o curso veio preencher essa necessidade, né, de conhecimento numa área que já era do meu interesse, né, e de atração. Joia! Dardânia, a Associação Paula Elizabeth é uma instituição sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1997, né? Então, já está aí há 27 anos, né? Aqui em Montes Claros. A perspectiva de atuação é uma política de assistência social, né? Sobretudo no que diz respeito à proteção social básica, né? Exato. E vocês trabalham com esse serviço de convivência e vínculos, né? Fortalecimento dos vínculos sociais, familiares, né? Fala um pouco sobre a história, né? A associação é gerida por irmãs, né, de caridade. Explica um pouco para a gente, uma associação da Igreja Católica. Bom, então, são as Irmãs da Sagrada Família de Montes Claros. Elas vieram a partir de ensinamentos de alguns preceitos da Itália, país do qual elas sempre tiveram uma forte parceria e contato, tanto é que a instituição possui uma parceria internacional com uma ONG italiana, e a inspiração já parte do carisma delas, muito voltado por assistir em obras sociais, né, e fazer transformações que não sejam de cunhos religiosos, né, mas que venha gerar bem-estar para o público, ao qual, através dessa escolha, né, de vida, de estilo de vida por meio da religião,
e da execução dessa missão, enquanto religiosas, elas consigam promover transformações e colaborar para mudanças positivas na sociedade. Então, na Itália tinha a Santa Paula Elizabeth, foi canonizada lá, mas antes disso era uma mulher que teve bens, patrimônios, famílias cercadas por riquezas, mas ela sempre teve uma sensibilidade muito aguçada. Então, perdeu a família de forma trágica e acabou dedicando a vida dela, bens e patrimônios, a cuidar de crianças camponesas, órfãos ou que não tinham uma família de base estruturada e vivia em um contexto de muita fragilidade. Então, inspirado nessa santa, que é a que deu origem ao nome da associação, elas resolveram fazer um trabalho de acolher crianças e adolescentes que estivessem passando por lares desestruturados e precisassem desse apoio, desse suporte, que viesse a colaborar para o crescimento e desenvolvimento delas, enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Então, o foco da instituição é atender criança e adolescente. Porém, nós não temos como atender esse público se a gente não tiver um olhar para o núcleo familiar. Então, nós também atendemos as suas respectivas famílias. É importante, eu quero ressaltar um ponto que você disse, Dardane, no que diz respeito à religião. Embora seja uma associação gerida por irmãs de caridade, né, irmãs da Sagrada Família, que tem um cunho religioso, né, ligados à religião da igreja, à religião católica. O trabalho não é voltado somente para pessoas da religião católica e muito menos tem um cunho religioso. O trabalho é voltado para a formação do cidadão, da criança enquanto cidadão, não é isso? Exatamente. A instituição, inclusive, deixa isso muito claro para o público assistido, para os parceiros, que temos parcerias, né? Entendendo que nós estamos de fato no Estado laico e a instituição preza muito por isso. Desde a nossa equipe de colaboradores, tanto os profissionais, funcionários, né, que são em regime CLT, quanto a rede de voluntários, que não seria possível fazermos esse trabalho se não tivéssemos, são de diversas, né, religiões e tem várias disposições e ações espirituais e exercem de forma livre. E nos nossos assistidos também não é diferente. A gente não tem nenhuma prerrogativa e é o que o serviço da assistência social pressupõe. Então, as nossas diretoras, que apesar de serem religiosas irmãs, têm esse entendimento e deixa isso muito claro. Até porque até hoje, na missão delas, enquanto missionárias, elas já fazem um trabalho de grande parceria e conversam e estão juntos em eventos muito ecumênicos, né? Onde a gente tem pessoas de diversas crenças. Pode ser, né? Qual é a sua trajetória profissional e como você chegou a ser gestora da associação? Então, como eu falei com vocês, desde a minha formação acadêmica, eu já vinha fazendo estágios e pesquisas, tanto dentro da própria universidade, da Unimontes, pelo Departamento de Ciências Sociais, quanto nos meus primeiros contatos com outras instituições, sempre atuando nessa área, sempre colaborando, acompanhando comunidades, esse trabalho com crianças. Já fiz em outras instituições, em outras organizações sociais, né? E sempre buscando algum tipo de projeto, de programa que a gente tivesse como desenvolver pessoas, né? E fazer com que essas pessoas tivessem um empoderamento e uma participação mais ativa na sociedade. Então, eu passei por alguns ambientes públicos e privados, mas nunca me distanciei dessa área, sempre com gestão de pessoas, relacionamento com públicos diversos e sempre em algum trabalho que tivesse esse objetivo final, né? E essa missão de promover e de gerar impacto social. Eu quero abordar um ponto, quando você disse que, né, você falou antes a respeito da sua formação, você disse agora que antes da Paula Elizabeth, né, trabalhou também em outros locais. Eu acho que é interessante nós falarmos num assunto, você falou de gestão de pessoas, que você trabalha e é remunerada por esse trabalho,
em uma empresa do terceiro setor, né? Em uma Exatamente. associação. Por muitas vezes as pessoas pensam que só dá para trabalhar enquanto voluntário, Sim, mas eu acho que é importante também, né? Você com até certeza. acabou de destacar. Mas eu queria que você falasse um pouco como é escolher, né? Você escolher uma linha, né, de trabalho, uma profissão que você vai trabalhar em empresas relacionadas, né, ao terceiro setor e precisa viver e sobreviver desse negócio. Exatamente. Como que é viver, ser remunerado? Existe campo de trabalho? Existe uma remuneração compatível com o mercado, é, no geral? Sim, e é importante, Lucinéia, você trazer esse ponto, né? Porque quando a Júlia perguntou por que da escolha do Paulo Elizabeth, de fato eu passei por outras instituições e até empresas multinacionais, né? Eu sou de Montes Claros, nascida e criada, porém já morei por 7 anos em Belo Horizonte. Lá tive essas outras experiências profissionais também. E quando eu retornei para Montes Claros, que é de fato onde está a minha raiz e base familiar, né? A escolha de ir para a Associação Paula Elizabeth, depois que eu também atuei em outro programa social, em outra instituição social, foi por eu buscar um trabalho que de fato entre e se encaixe na minha vida como um projeto de vida, né? Então, como eu tenho essas aspirações e eu quero de fato, né, na minha visão de mundo, usar os meus conhecimentos e as minhas habilidades em prol dos menos favorecidos. E como ela falou, eu tive a grata felicidade, porque nós temos hoje no terceiro setor organizações que uma coisa é sem fins lucrativos, outra coisa é não gerar nenhum rendimento. E nenhuma organização hoje ela consegue sobreviver e de fato atuar se ela não tiver uma boa organização de gestão, uma organização, um controle financeiro, que ela tenha estratégias de captação de recursos para que ela possa ter, de fato, uma equipe que tenha pertencimento e que ela consiga reter esses talentos. Porque é um trabalho que exige muito aprendizado, muito pertencimento e dedicação. Então, nós não temos realmente como trabalhar só com voluntários, com pessoas que não possam dedicar o seu tempo às necessidades que a organização tem. Então, por isso que ela busca esses meios. Hoje ela trabalha com já uma estratégia consolidada de captação de recursos, que a gente deve Nós falar um vamos pouco falar mais daqui a pouco. tarde, né? E aí a gente busca ter profissionais fidelizados na instituição, trabalhamos inclusive buscando capacitar esses nossos profissionais e temos numa linha do tempo caminhado para que a organização ela fosse se profissionalizando. A diretoria tem essa visão. Hoje existe um sindicato consolidado, que é o Sintbref, que acompanha essa junção dos trabalhos que são feitos pelas organizações e oferece, junto com os planos de cargos e salários que as instituições também já caminham por desenvolver, já trabalham com subsistemas das áreas Excelente. de recursos humanos, né? Mas em comunhão com isso, a gente já tem ali uma visão para a nossa cidade, para a nossa região de salários. É lógico que é muito mais difícil do que para os outros setores de comércio, indústria e prestação de serviços, mas hoje a gente tem conseguido oferecer rendimentos compatíveis com o que o mercado de trabalho está oferecendo aí fora, para que a gente possa conseguir ter esse profissional capacitado e ser um ambiente que seja atrativo para as pessoas dedicarem a sua rotina e colocar os seus conhecimentos em ação e realmente ser um lugar onde elas queiram fazer parte, crie esse pertencimento e continue se desenvolvendo. Eu já vou deixar, a Júlia está com a pergunta ali, né, Júlia, engatilhada, mas eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, estando diante de uma gestora, estando diante de alguém que tem essa amplo conhecimento e formação na área de gestão de pessoas também, para perguntar um pouco sobre isso, embora não seja o nosso foco maior
mas eu achei interessante aproveitar, né, o seu conhecimento para tocar nesse assunto, porque é um mercado de trabalho também, como qualquer outro. E Exatamente. as pessoas podem se dedicar a uma formação específica e conseguir unir dois mundos, né? Como é o seu caso, né? O que você acredita, né? Como uma filosofia de vida e, obviamente, conseguir também se remunerar e viver disso e trabalhar, né? Exatamente. Pode ir lá, Júlia. Agora, voltando para falar um pouquinho da associação, né? O trabalho na Associação Paula Elizabeth, ele é feito por meio de programas como de formação integral e acompanhamento familiar. Você poderia explicar um pouquinho mais pra gente como que funcionam esses programas e se teriam outros projetos que também são desenvolvidos? São programas interdependentes, né, mas que se conectam muito bem. E esses são nossos dois grandes referenciais de programas, e dentro deles nós temos projetos, inúmeros projetos, atividades e ações. O programa de formação integral, ele tem um foco em desenvolvermos atividades socioeducativas no espaço físico da instituição, trazendo crianças e adolescentes da comunidade. Hoje nós estamos localizados no bairro Jaraguá, região na qual já foi identificada aqui, inclusive por estudo da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes, como uma das regiões de mais baixo IDH da cidade. Então, nós atendemos ali 7 bairros e mais uma comunidade rural, que é a Valentina, e nós temos ali pessoas que realmente carecem desse trabalho. Então, a gente tenta fazer um trabalho em rede com as escolas que nós temos lá atuando. Tem 3 escolas municipais e uma escola estadual, e as crianças e adolescentes que são desses bairros e que frequentam essas escolas, em contraturno escolar, vai para a instituição. E lá elas participam de oficinas socioeducativas. Nós temos hoje oficinas de inclusão digital, artística, inclusão esportiva, natação, futebol, reforço escolar, porque, em geral, essas crianças que vêm desses ambientes de insegurança alimentar e de vulnerabilidade social têm dificuldade em acompanhar o ensino regular. Então, a gente faz esse trabalho complementar, auxiliando na educação e na formação delas. E, além disso, o programa de acompanhamento familiar é por meio do qual a gente realiza visitas periódicas às famílias dessas crianças que possuem um cadastro, uma inscrição, uma matrícula na instituição. Então, a gente conhece toda a família tem esse cadastro na nossa instituição, e a partir dali, periodicamente, a nossa assistente social, juntamente com o psicólogo, sempre em parceria. Hoje a gente não tem um psicólogo em dedicação, só os assistentes sociais, e junto com as irmãs, que em geral também têm formações acadêmicas e também conseguem fazer esse trabalho da gente ir para o núcleo familiar e observar quais são as maiores dificuldades daquela família, que possa interferir no ensino, na aprendizagem e no desenvolvimento daquela criança. Dardânia, você falou da parceria com as escolas, desse atendimento no contraturno. Então, hoje, vocês identificam, juntamente com as escolas, com as professoras, né, com as assistentes sociais das escolas, quais são as crianças que precisam, que têm necessidades, e aí vocês convidam a família a matricular a criança, né, cadastrar, para frequentar os projetos. Ou, por exemplo, se uma família de um dos bairros, você falou que são 5 bairros. 7 bairros. 7 bairros, desculpa. O Jaraguá, e quais são os outros? Jaraguá, Monte Sião. Aí, Monte Sião, nós temos o 2, o 3, o 4, né? Temos Clarice Ataíde, JK, Recanto das Águas, Conjunto Habitacional Minas Gerais, Isso. Novo Horizonte. Então, vamos pensar que tem famílias desses bairros que de repente vão ter acesso aqui ao nosso podcast e vão assistir e despertem o interesse de colocar seus filhos para ter uma assistência no Centro Paula Elizabeth. É possível uma família ir lá, um pai, uma mãe, um responsável,
e solicitar, ou vocês fazem esse trabalho por meio das escolas e vocês é que alcançam essas famílias? Ó, a inserção da criança e do adolescente nesse nosso espaço, ele vem tanto, como você acabou de dizer, professora, de Espontaneamente? demanda espontânea. Nós hoje, felizmente, que é o que está na visão da instituição, né, na nossa missão é criar essas condições de inserção da criança e do adolescente, né, e dar dignidade a elas e promover perspectivas melhores de futuro, e da visão é ser referência nesse trabalho, na assistência social, na região e na cidade onde estamos localizados. Felizmente, a gente já vem conseguindo, Sim. porque nessa nossa região, inclusive em outros pontos da cidade, a gente já recebe muita demanda espontânea de famílias que vêm até nós para buscar uma vaga para que a criança ou para que ela possa também ser assistida pela instituição, uma vez que essa assistência ela acaba sendo bem completa. Tem entregas de vestuário, doações diversas, alimentos, nós temos uma entrega semanal e mensal de alimentos, porque a maioria dessas pessoas estão em contexto de insegurança alimentar, né, e precisa desse apoio, desse auxílio ainda. E então nós recebemos tanto essa demanda espontânea quanto indicação por parte das escolas, porque hoje as escolas conseguem saber quais são as crianças, quais são os adolescentes, quais são os alunos que carecem de maior atenção, que às vezes Certo. não tem como ultrapassar os muros da escola. Então não está na competência. Por isso que hoje, inclusive, o trabalho de proteção social básica, ele pressupõe que são medidas preventivas que a gente faz, né, para tentar mudar e transformar aí caminhos e futuro, é em rede, porque onde um não consegue alcançar, o outro vai. Então a gente Perfeito. trabalha não só em parceria com as escolas, como o CRAS, né, o CREAS, os centros de referência, né, que nós temos no município, os Uhum. equipamentos que o governo oferece, né, os postos de saúde, a estratégia de saúde da família, que aí desses ambientes nós temos indicações de quem de fato é o nosso público-alvo e demanda a nossa atenção, como também o conceito tutelar da cidade. Perfeito. Constantemente identifica e nos encaminha situações que a gente possa auxiliar e acompanhar. É, hoje existe esse trabalho, a criança vai, fica lá determinadas horas e volta para casa. Exato. Não, não tem nenhuma criança que fica lá, que como você fala do conselho tutelar, como você falou do conselho tutelar, acho importante a gente também deixar isso claro, embora tenha, vocês fazem um acompanhamento, vocês não têm condição hoje de acolher crianças para que elas residam lá no centro, não é isso? Exatamente. Porque, inclusive, o serviço da assistência a gente divide entre a proteção básica, que são trabalhos preventivos, são crianças que ainda possuem uma família, mesmo que a composição seja diversa. Tem Uhum. família ali que a referência é o avô, a avó, às vezes o tio, às vezes até um amigo da família, né? Mas ela possui alguém de referência familiar, que ela ainda está nesse ambiente e a família, mas é um lar desestruturado que demanda esse apoio, esse acompanhamento, essa orientação e essa assistência, que é onde a gente vai. E temos os equipamentos que aí já atuam do que a gente chama de média e alta complexidade, que aí já são os casos de crianças órfãos ou crianças que por algum motivo não tem como permanecer naquele meio que ela identifica como família, por situações de violação de direito e de abusos. E aí hoje, na nossa cidade especificamente, a gente tem ambientes que são os lares, que hoje são públicos, né, de parceria com o município. Pela sociedade civil, nós não temos hoje a oferta de nenhum espaço que faça esse acolhimento para que as crianças possam residir por lá, até São as encontrar. chamadas casa de passagem, não é isso? Exatamente. Joia. É muito, assim, é um trabalho muito interessante. Eu queria, às vezes eu fico voltando em alguns trechos da Dânia, porque eu fico pensando em quem está nos acompanhando, Com né? certeza. Então, eu fico tentando trazer um entendimento, né? Me colocando no lugar dessas pessoas e pensando assim, quando elas escutarem essa palavra, o que é que elas ficam imaginando? Então, duas coisas me chamou a atenção na última fala.
quando você fala desse núcleo familiar desestruturado, porque aí eu penso que nós temos pelo menos dois tipos de desestruturas, vamos por assim Sim, dizer. Tem a questão da desestruturação financeira, exato. né? E tem a questão da desestrutura por uma organização familiar, por talvez por a questão da violação Problemas de direitos, problemas psicológicos, psicológicos, essas coisas. É exato. isso É mesmo? isso mesmo. Bem como essa questão do acompanhamento familiar, que então, tanto vocês acompanham sobre o aspecto alimentício, de vestuário, como também sobre esse aspecto psicológico juntamente com os casos. Não é isso? Exatamente, exatamente. Joia. Então vamos lá. Quantas você tem um número de quantas pessoas, quantos são os assistidos hoje diretamente, né, que são as crianças e os adolescentes? Quantas famílias nesses núcleos? Quantos vocês já assistiram nesses últimos anos, aí um número Uhum. aproximado? Temos sim, né? Nós temos hoje, mensal, a gente atende 300 crianças e adolescentes, né? E temos, para além desse atendimento, que aí nós assistimos com atividades dentro do espaço físico da organização, com essas visitas periódicas de acompanhamento em domicílio, junto às famílias, e nós ainda temos uma lista de espera grande hoje, de famílias que a gente já tem uma referência, já nos procuraram, já temos os cadastros, aguardando para que a gente tenha vaga para inserir as crianças conforme faixa etária, nos nossos projetos e nas oficinas que estão acontecendo diariamente dentro da instituição, quanto para receber esse auxílio, né, essa assistência por meio das visitas, por meio das orientações da nossa equipe multidisciplinar, como também com doações de alimentos, vestuários, calçados, medicamentos, né, e tudo que for necessário para aquela família naquele momento. Nos últimos tempos, nós já tivemos diretamente, né, 13.600 crianças atendidas diretamente, e quando a gente fala desse número, tivemos inclusive mais, mas foram as que estiveram por um tempo, por mais de um ano, dentro do espaço da instituição, fazendo algum tipo de atividade, participando de algum tipo de projeto. Nós temos crianças que estão participando de projetos nossos desde a primeira infância, né? Então, viram adolescentes, permanecem em outros projetos. E quando chega a fase da juventude, a gente ainda acompanha, encaminhando para as outras instituições, para entrar em programas de aprendizagem, para ter oportunidades de estágio. Então, demora muito para a gente cortar esse cordão umbilical e deixar de olhar, né, para aquela criança que passou pelo centro. E famílias diretamente, né, nós já temos 11.800 famílias beneficiadas, né, que diretamente foram assistidas. Indiretamente, esses números são bem maiores, Eu né? acho que a visão já está sendo alcançada, né? Com certeza, com certeza. Porque se a visão é ser referência com esse número de atendimentos, eu acho que a Exatamente. visão aí, né, tá bem alcançada. Falando agora um pouco sobre as campanhas de arrecadação que são feitas diretamente pela associação, né? Você poderia contar um pouco pra gente como elas funcionam e, além delas, quais seriam os outros meios de arrecadação para o sustento da associação como um todo? Sim, hoje a gente busca, como em toda organização financeira, no terceiro setor não é diferente, uma diversificação de receitas, né? Então, as nossas fontes de receitas hoje, felizmente, a gente ainda está caminhando nesse Uhum. aspecto, mas a gente já tem uma certa divisão, né? Hoje, mais de 50% da receita da instituição vem das campanhas de incentivo fiscal, da arrecadação que a gente faz por meio do imposto de renda, pessoas físicas e jurídicas que podem destinar parte do seu imposto de renda ao Fundo da Infância e Adolescência em nosso município, através do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o qual órgão do qual a instituição é certificada, é regular, tanto nesse quanto nos outros órgãos, né, que atendem e que fazem esses acompanhamentos do tipo de serviço que nós prestamos, de proteção básica da assistência social. E aí a gente tem ainda 40 e poucos por cento hoje vem Deixa eu da só te parceria interromper com um a Itália. pouquinho, Uhum, porque você falou da destinação do valor do imposto de renda. exato.
Aí, eu já vou deixar você falar da outra parceria, mas eu quero te interromper para eu fazer duas observações importantes. Uma observação. No nosso segundo episódio, nós conversamos com Edenilson Durães, Grande parceiro nosso. grande parceiro de vocês, né? Que falou, nosso Project Cash foi justamente falando da destinação de recursos, que é a maneira que qualquer cidadão que tem que, vamos dizer assim, prestar contas, né, com o governo federal por meio do recolhimento do imposto de renda, pode escolher para quem destinar parte desse recurso. E então tem um Projectcast falando sobre isso, explicando como isso pode ser feito. E eu quis parar, porque assim, 50%, né, Dani, É bastante é significativo. muito significativo, e não é significativo somente para o Centro Paulo Elizabeth. É significativo para várias outras instituições de Montes Claros. Nós tivemos aqui com a Silvana da Fundação Sara. Fundação Sara, que também recebe uma parcela significativa. Então, assim, somente para exemplificar duas instituições que já são referência, né, no nosso município e que dependem. Então, muitos de nós, cidadãos, às vezes reclamam: não sei o que o governo faz com o dinheiro do nosso imposto. Bem, nós temos a oportunidade de escolher, Exato. ainda que uma pequena parcela, o que nós queremos que seja feito com esse dinheiro. E aí nós temos pelo menos 2 exemplos por hora, né? São inúmeros, mas eu só vou deixar aqui na Fundação Sara, que nós já conversamos, e com a Centro Paulo Elizabeth, com quem nós estamos conversando hoje, para reforçar da importância. E dizer também que nós teremos, nos nossos próximos Projectcasts, uma conversa com a professora Mônica e com a professora Socorro do NASC, da Unimontes, que também faz um trabalho muito grande de captação de recursos em relação às campanhas, né, na época do imposto de renda, assim como já da Matur, que é nosso parceiro, e todos diversos colegas, a Régio, o Ed, enfim, a Jaqueline, não vou citar todos para não, né? Depois eu vou esquecer alguém. Vários parceiros, colegas contadores que também fazem esse trabalho de né, explicar para as pessoas e tentar conseguir essa destinação do imposto de renda. Exatamente. Desculpa a interrupção, vou voltar para você para acabar de falar para nós. E complementou muito, né, a importância disso. Então, é muito importante, de 2019 até maio, né, que foi quando nós tivemos a última declaração de imposto de renda, né, foi até 31 de maio de 2024, a instituição ela captou por meio dessas campanhas 1.426.000, né? E através desse recurso a gente conseguiu desenvolver 24 projetos, né? Atendendo diretamente aí turmas de crianças e adolescentes que com certeza tiveram uma diferença na vida delas, né? Com a aplicação direta desse recurso, com certeza. Mas, como a Júlia havia me perguntado, além dessas campanhas de arrecadação por meio do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, a gente tem uma parceria internacional com 2 ONGs italianas, e elas fazem, através de um projeto muito focado no programa de acompanhamento familiar, e aí dentro desse programa a gente tem um projeto de adoção à distância. Então, lá também por meio de campanhas de incentivo fiscal, lá na Itália, eles conseguem reunir uma série de pessoas físicas que se prontificam a apadrinhar crianças aqui no Brasil. Nossa, que legal. E aí eles nos fornecem doação financeira para que a gente possa desenvolver esse projeto de acompanhamento familiar e incluir essas crianças do programa, né, do programa de acompanhamento familiar, desse projeto de adoção à distância, que aí são crianças de 0 até 6 anos, em atividades e oficinas que a instituição desenvolve lá no espaço físico, que aí elas vão frequentar e participar a partir dos 7 anos de idade. Sensacional.
Além desses dois Nós grandes temos pontos, também temos os os eventos eventos. beneficentes. Nós temos eventos, felizmente, já tradicionais na cidade. Esse ano, dia 4 de maio deste ano, nós fizemos na OAB eventos, né, com uma boa parceria, esse espaço cedido por essa importante instituição aqui na cidade. A gente realizou a nossa 12ª feijoada beneficente. Então, são 12 anos que a gente realiza esse evento. Nós Maravilhoso. conseguimos reunir um público de 550 pessoas que ou estiveram no salão consumindo ou passaram pelo nosso drive-thru no dia. E aí, com esse, saboreando essa feijoada, que é referência já na cidade, para quem já compareceu, vai lá conferir todos os anos. Várias. Ai, ano que vem vou estar atenta. Com certeza, já estão todos convidados. Então, é um evento grande que a gente oferece música, ambiente climatizado, ambiente familiar. Tem a possibilidade de levar a família, reunir amigos, confraternizar e fazer essa boa ação. Então, é um evento que a gente consegue arrecadar recursos, que é todo revestido no custeio dessas atividades que a gente realiza com as crianças. Além disso, hoje a gente tem 2 oficinas de artesanato, crochê em fios de malhas e corte e costura, que a gente já está trabalhando com mães das crianças e adolescentes assistidas, principalmente famílias que as crianças estavam em situação de trabalho infantil. E quando a gente fala nessa situação de trabalho infantil, não é só vender ali uma balinha no sinal. São trabalhos pesados para a idade, que compromete o desenvolvimento psíquico, sobretudo físico e motor daquela criança, porque ela não tem idade, criança que está em chão de fábrica, descarregando caminhão, indo para a carvoaria, e em locais que ela está exposta ao abuso, à violação, né, dos direitos, sobretudo da exploração ou abuso sexual, né? Então, a gente trouxe alternativa para que a família se reconheça como provedora. E aí as mães têm oportunidade de desenvolver artesanatos, já estão vendendo e a gente já consegue ter um produto social a passos, né, mais calmos, mais tranquilos, mas é um projeto que já está funcionando há 2 anos e a gente já consegue ter um rendimento tanto para a instituição quanto para essas mães, essas mulheres Que beneficiárias, bacana. com peças Esse eu não lindas de conhecia. corte e costura, costura criativa e crochê, principalmente objetos de decoração, bolsas, mesa posta, já estão convidados para também conhecer esse projeto. E a outra forma de captação que é constante no ano, nós tivemos 2 anos aí em baixa no período da pandemia, 2020 e 2021, que é a oferta de editais de chamamento público. Nós estamos o tempo todo acompanhando, tem plataformas hoje digitais, o Prosas é um exemplo, o Bússola Social, né, que a gente se cadastra e consegue ali ter informações de editais que são lançados no país inteiro e que pode complementar o trabalho que a gente realiza por meio de patrocínios e de financiamento de recurso direto. Nós já fomos aprovados pela Petrobras, pelo Banco do Brasil, pelo Itaú Social. Atualmente estamos com um projeto aprovado pela Fundação Arena Salvador, de São Paulo, e a gente vem recebendo também esses recursos, além de emendas parlamentares, que são recursos também que os nossos representantes eleitos, eles conseguem ter um orçamento para distribuir de forma que venha gerar impacto e trazer melhorias para a população, e a gente consegue também ter acesso a esses repasses de recursos, por meio de elaboração, apresentação de projetos, participando dessas concorrências amplas. E mais um evento que Que está é o perto nosso de jantar chegar. beneficente, está previsto para o final do mês de outubro de 2024. A gente ainda está na definição do local, então já é um Mas momento. que já é tradicional, que já tem Com todo ano, certeza. O Ai, esse eu jantar já vai quero ser é a esperado. 10ª edição. Esse jantar vai ser a 10ª edição. Infelizmente, em 2019 foi o último que nós realizamos por conta das restrições aí, medidas de Uhum. segurança ocasionadas pela pandemia. Mas esse ano estamos voltando com tudo. É um jantar muito atrativo também para a família. Sempre a gente faz uma noite temática,
um momento dançante, tem show musical, então é um momento realmente de muita confraternização e prazer, para que a gente possa fazer boas ações. Já fui até com psicólogo. Já está convidada. Verdade, verdade. No Duque Nazaré, eu acho que foi o último. Foi o que teve no Duque ou foi o O último último? foi no Mirante Eventos, o Ah, penúltimo não, o foi no penúltimo Duque. foi no Duque que eu fui. Eu tava com torcicolo, mas eu fui esse mesmo. E É com certeza valeu a pena. demais, valeu muito a pena. É um ambiente, como você disse, é sempre um ambiente muito gostoso, né? É Exatamente. sempre um ambiente familiar, música boa, comida boa, né? Estávamos também em boas companhias, o pessoal da Unimoça, então foi excelente. É, E importante destacar para a Júlia, né, e para a Luciné, e para quem nos acompanha, que os eventos, inclusive, são fundamentais para qualquer organização social. Porque, como a ótimo. gente trabalha com recursos provenientes de editais, então já é um projeto que já é escrito e ali você já tem uma memória de cálculo de aplicação do recurso. E aí, dificilmente você consegue modificar, né? Você pode pedir um termo aditivo, fazer uma realocação de recurso, mas é algo mais burocrático às vezes, né? Para ser feito, para ser mudado no decorrer do desenvolvimento do projeto. E esse recurso que vem dos eventos é um recurso que a instituição consegue ter em caixa para emergências que acontecem o tempo todo, para que a gente possa arcar com despesas de rotina que surgem, é um veículo, né, que fura o pneu, que não tem mais condição de uso, precisa ser trocado e não estava no orçamento previsto essa despesa inesperada, é alguma adequação e manutenção do próprio espaço físico, é um outro profissional que a gente precisa ali de horas conforme a necessidade do público assistido, e aí a gente consegue suprir essas carências com esses recursos que a gente arrecada por meio dos eventos. Essa sua fala foi extremamente importante, Dardânia, porque quando você fala dos editais, até mesmo das emendas parlamentares, geralmente não vem uma possibilidade de despesa que a gente chama de despesa de consumo, vou chamar aí na contabilidade de Exatamente, despesa de isso consumo. mesmo. Então, geralmente, é para um bem, Aquisição né? de É para aquisição do equipamentos, imóvel, aquisição de isso, equipamento, ou veículo, um veículo, então para uma construção. Então, geralmente, até porque é, é uma maneira também daquele político que consegue essa emenda ter também uma maneira de mostrar, né, aquele trabalho, né, visibilidade, dar uma isso, visibilidade. É mais fácil, até por uma questão também legal, é mais fácil publicizar isso, isso, né? E assim também como as empresas. Então, os editais geralmente são direcionados dessa maneira. com E aí, certeza. como são vinculados, né? Vamos pensar aí, contabilmente falando, é como se a gente pensasse em uma despesa pública, em que você só pode gastar aquele recurso de acordo com o objetivo daquele projeto. Então, Exato, se o recurso veio para a aquisição de um veículo, você não pode colocar gasolina naquele veículo, você tem que adquirir o exatamente. veículo. Então, são recursos que, vamos dizer assim, eles são direcionados e não tem como você mobilizar esse valor para outra coisa. E o bom exemplo que você nos deu aí sobre o veículo para ele ter efetividade, ele precisa ser plotado, ele precisa ser segurado, ele precisa de combustível, ele Precisa de precisa de motorista. manutenção. Exatamente, ele precisa de motorista bem habilitado. Se for para transporte das crianças, motorista que tenha a capacitação em transporte de Específica. passageiros. Então, tudo isso são despesas de custeio que a instituição terá para utilizar aquele bem que foi proveniente de um recurso E que de não vai verbas. vir nos projetos essa Com certeza possibilidade. não. Então, foi muito importante você destacar isso. Aí, eu acho que Júlia tem uma pergunta aí agora que eu vou deixar a Júlia fazer desses recursos aí para os planos para o futuro, Júlia. Ah, sim. Falando um pouco do futuro agora, a associação ela tem planos para expandir ou melhorar seus serviços? Com Até porque certeza. se for ter uma fila de espera. Com certeza.
Hoje a gente ainda percebe, né, junto à nossa comunidade, pela demanda espontânea, pelo que nós recebemos de indicação, que nós teríamos necessidade de atender muito mais crianças, inclusive com atividades diárias no nosso espaço físico. Infelizmente, a gente não consegue isso. Nós estamos em uma beira de rodovia, embora a instituição ela tenha sede própria, e o nosso espaço, felizmente, é um espaço bastante amplo, já estão todos convidados para conhecer, quem ainda não conhece. Possuímos 6 salas de aula, um auditório amplo, quadra esportiva, campo de futebol, 2 piscinas, Nossa, bem grande. quiosques, um ambiente muito grande para o lazer, um Excelente. refeitório com capacidade, né, para refeições ali de um público para mais de 300 pessoas. Porém, nós não temos condições de manter todo esse público que o ambiente físico até comporta por conta dos custeios. Nós temos hoje um micro-ônibus com 28 lugares e as crianças que vão para a instituição para atividade, como estamos numa beira de rodovia, nós precisamos buscá-las na comunidade e trazer para a instituição. E depois nós temos que devolvê-las para seus lares. Então, nós precisaríamos de mais um ônibus, né, para a gente ter condição de crescer, como também a equipe de profissionais que nós temos. Nós, felizmente, conseguimos trabalhar com uma equipe multidisciplinar, mas hoje nós temos funcionários mesmo da instituição, em dedicação mesmo a esse trabalho remunerado, nós temos 12 pessoas na equipe para atender todo esse público. E a gente conta muito com voluntários, mas tem hora que estudantes, por exemplo, das universidades, bolsistas, estagiários que demonstram interesse, mas às vezes vai lá, tem a disposição de colocar os seus conhecimentos, prestar o serviço sem nenhum tipo de remuneração, até para complementar os seus estudos e formação, mas não tem condições de ir. São estudantes que estão na cidade, muitos, né, a família com todo o esforço para manter, estão na universidade pública, mas tem gastos com transporte, com alimentação, com moradia na cidade, e vocês material, né, e outras coisas mais, e não tem condição de garantir o transporte para ir lá prestar um serviço, ainda que voluntário. Então, a gente tem necessidade, pretendemos sim, ter mais fontes de receitas, né? De modo que a gente tenha entradas mensais de caixa para que a gente possa crescer essa nossa equipe de profissionais, ter condições de reformar, porque o espaço também, as estruturas, elas vão demandando dessa atenção, né? Construir mais banheiros ali mais próximos ao auditório, porque é um espaço que também, para quem conhece, sabe que a gente pode ter cessão de espaço ali e conseguir também uma arrecadação por esse meio, que é um espaço que é atrativo, até pelo ambiente que está, mais campestre, para festas de meio de ano, de final de ano, com fraternizações diversas, né? Então, mas aí para isso a gente precisa investir. Então, a gente está buscando estudar e ter um produto social, talvez uma lavanderia social, alguma coisa que a gente possa também angariar recursos para investir nesse espaço. Excelente. Eu já E estive aumentar lá, o atendimento, que é o foco que é o principal. objetivo, né? Excelente. Aí, vou voltar de novo numa questão um pouco mais técnica. Já falamos da questão da gestão como um todo, né? Da gestão Sim. de pessoas, da mobilização de recursos. E eu queria que você dissesse para nós, Dardane, você falou também da questão de ficar o tempo todo atenta aos editais, né? Dessa necessidade. Agora, quais as ferramentas hoje? Vocês têm uma ferramenta de gestão, por exemplo, quando você fala do orçamento, vocês têm hoje um planejamento estratégico, tem uma planilha ou usa algum software específico? Como que vocês conseguem fazer essa gestão, tanto de pessoal quanto a gestão dos recursos, né? Vamos dizer assim, a gestão, né, do dia a dia, os aspectos gerenciais, financeiros. Quais são as ferramentas que vocês utilizam para isso? Porque Muito nós boa estamos pergunta. com uma turma de administração, então nós temos que abordar estas questões. Não, e é muito importante e significativa essa pergunta,
porque nós temos alguns mitos e alguns paradigmas ainda em relação ao terceiro setor e às organizações sociais. As organizações sociais, hoje, do ponto de vista legal, elas são cobradas tão quanto as empresas. Ou mais, Elas têm que ter, ou até mais, exatamente. Nós somos o tempo todo fiscalizados por órgãos de controle diversos, Ministério Público, os conselhos aos quais nós estamos inscritos, nós temos a certificação junto ao Ministério da Cidadania, do SEBAS, e aí a gente, o Tribunal de Contas, temos prestações de contas o ano inteiro, elaboramos relatório de execução de objetos a toda a finalização de projeto. Hoje, o setor de marco regulatório da Prefeitura faz esse monitoramento, essa auditoria em relação aos nossos projetos executados com esses recursos do FIA. E para isso a gente mantém realmente, utilizamos muito de planilhas eletrônicas para fazer esse controle. Infelizmente, ainda não temos no país ferramentas digitais específicas para o terceiro setor, para uma gestão integrada. Nós temos alguns sistemas que vão fazer um controle até determinada parte. Por exemplo, a nossa área psico e socioassistencial, a gente consegue fazer um controle ali dos formulários e dos documentos, os instrumentais que a gente usa para matricular, fazer a inscrição e cadastro das famílias, os relatórios técnicos, digitalizar e acompanhar através do Bússola Social. É um sistema que dá a possibilidade da gente fazer esse controle e ter as informações ali de cada família, emitir declarações de direito de uso de imagem, porque como somos instituição social, todos os editais que a gente participa, nós temos que fazer relatórios de execução e temos que ter registros fotográficos das crianças em atividades, ou dos adolescentes, ou das famílias, então a gente precisa ter isso. E a parte financeira a gente acompanha por um banco de dados próprio que a instituição foi desenvolvendo ao longo desse período. Todo final de ano a gente já elabora, em meados de setembro, na verdade, a gente já constrói, então até o início de novembro a gente já tem pronto o orçamento financeiro do ano seguinte, Perfeito. no qual a gente já faz uma previsão do demonstrativo de resultado do exercício. Então, a gente já consegue casar com esse banco de dados, a gente lança todas as nossas despesas e receitas que a gente tem a expectativa de ter para aquele ano, para desembolso, para que a gente tenha uma projeção de como que a gente vai chegar ao final do ano, né? Que é sempre um desafio. E a gente hoje tem um sistema IB, que é de gestão financeira muito voltada para o terceiro setor. Ele consegue, nesse sistema, é possível a gente fazer o registro de todos os projetos, cada um desses recursos que nós recebemos estão em desembolso durante o ano, até porque nós temos muito rateio. Tem um profissional que trabalha 8 horas na instituição, 40 horas semanais, que ele recebe por dois projetos diferentes, conforme a carga horária e o trabalho que ele executa na instituição. Então, a gente tem essas memórias de cálculo que tem que ser muito bem acompanhadas. Então, esse sistema IB, ele é alimentado pela nossa equipe, né, de 2 pessoas no setor administrativo financeiro, lançando tudo que entra, fazendo a conciliação bancária, inclusive, esse sistema permite fazer, casando com os registros de exportação que a gente tem das planilhas eletrônicas. Então, a gente consegue ir trabalhando dessa forma. E estamos sempre buscando capacitação. Nós fomos aprovados no edital da Fomenta Impacto Social, fomos certificados, inclusive, por essa instituição, em boas práticas de transparência e gestão, de 2021 até o final do ano passado, até novembro de 2023. Parabéns. Muito obrigada. Bacana. Porque não é fácil. Com certeza não. Eu acho que se nós fôssemos elencar os desafios, assim, talvez fosse mobilização de recursos e depois conseguir prestar contas com toda a clareza, né? Tem que ter muita transparência. Com toda a transparência desses recursos. Exatamente. Eu acho que são 2 grandes desafios aí da gestão do terceiro setor. Você concorda com isso? Muito, plenamente.
E eu, como gestora específica, tenho esse desafio. Nós temos que captar pessoas voluntárias para abraçar a instituição. Nós temos hoje um conselho consultivo, né, do qual o Jai Bahia, da Matu Contabilidade, a Regina, professora, né, universitária também faz parte. Hoje são 22 empresários, pessoas que se dispõem de forma voluntária O a Marcos Caribé também, né? participar, Que chegou agora, da exatamente. contabilidade. Temos a Vandinese e o Vanderlei, da WM, né? Isso, Então, temos a Heloísa, que é advogada. advogada. Então, é uma série, como você, nem vou citar todos os nomes, porque são muitos Não vou parceiros, confusão, Robson não. Figueiredo, então, são muitos parceiros que nos acompanham. Eles nos ajudam a organizar e promover esses eventos beneficentes, nos ajudam a divulgar e conseguir agariar novos doadores para as campanhas de arrecadação do imposto de renda e acompanha o dia a dia da instituição em todas as necessidades. São pessoas que têm sua vida já cheia, porque são grandes empresários, pessoas até de referência na cidade, mas que estão já há 12 anos conosco, participando desse trabalho, dando apoio, orientações, para que a gente, como você falou, que é outra coisa que a gente faz anualmente, é o nosso planejamento estratégico. A gente tem bem definidas o plano de captação de recursos para o ano, os eventos que vão ser realizados, a gente já programa com muita antecedência, para que a gente realmente consiga aí os patrocínios e as parcerias necessárias para fazer esses eventos acontecerem, né? Então, a gente tem que ter, sim, esse planejamento estratégico e esse grupo que a gente chama de conselho consultivo nos auxilia principalmente nisso. Quais são as ações mais estratégicas para a instituição? Porque o nosso público vai mudando, o cenário vai mudando e a gente vê aí na atualização, na velocidade que as informações estão, a gente precisa ir se readequando. Show. Você tem mais alguma pergunta aí, Júlia? Nós podemos caminhar para o Acho que encerramento. pode falar. Eu queria, para encerrar, eu queria te pedir. O nosso papo tá ótimo, né? Nós já Com certeza. passamos aqui bastante do tempo, mas está muito interessante. Mas eu queria te pedir duas coisas para nós encaminharmos para o encerramento. Uma, estou assistindo esse Projectcast, achando super interessante a história da Paula Elizabeth, do Centro Paula Elizabeth. Quero conhecer um pouco mais, saber um pouco mais. Onde eu busco essa informação? Nós temos o nosso Instagram, Centro Paula Elizabeth, com T e E no final, tá? Vocês podem ter as informações lá, os nossos contatos. Nosso endereço, a gente fica localizado na Rua Sagrada Família de Nazaré, número 555, no bairro Jaraguá. Nosso atendimento lá é de 8 da manhã até as 17 horas, então pode nos procurar para ter mais informações e saber melhor e de perto como que as nossas atividades acontecem. O nosso site é centropauloelizabeth.org.br. Está disponível também o Facebook com a mesma entrada aí do nosso Instagram. Então, vocês conseguem ter todas as informações. E o canal do YouTube também. Para saber mais, para ser voluntário, para ser doador, né, Dardane? Exatamente. Pode entrar em contato conosco. Dardane, sua mensagem final para nós. Queria Para o nosso agradecê-las encerramento. por esse espaço. É muito importante a gente estreitar essas relações com a universidade, porque a universidade é um espaço que acredita que a educação pode ser transformadora. E um dos princípios que norteia, né, o nosso trabalho é exatamente esse. Então, a gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de estar em parceria e de estar nesse ambiente com pessoas como vocês, que estão já aí ministrando e buscando auxiliar e acompanhar essa formação nessa área, que é o coração de tudo, da administração, aos estudantes que estão realmente dedicados a essa formação. Então, já vale a pena a gente estar aqui e ter a oportunidade de divulgar melhor o nosso trabalho. Embora a instituição faça muito, a gente ainda tem pessoas na cidade que, infelizmente, ainda não nos conhecem, não sabe como o nosso trabalho funciona e quer, às vezes, ajudar, colaborar com alguma mudança na sociedade, na nossa cidade, e não consegue saber ainda como fazer. Então, pode estar junto conosco aí, ser um parceiro, ser um doador.
ou realmente nos prestar algum serviço aí e nos apoiar. Dardânia, muitíssimo obrigado. Levo o nosso agradecimento à irmã Marina também, Com né? Que certeza. infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas nós vamos fazer um segundo momento. Quando tiver mais Queremos vir mais perto, vezes. quando tiver mais perto da data do jantar, e Ótimo. também para a irmã Marina falar, porque além do projeto, além do Centro Paulo Elizabeth, a irmã Marina também está à frente, né, da gestão de outros projetos, né? Como o orfanato, né? Isso, Nossa lá Perpétua Nossa Socorro, Senhora do Perpétuo Socorro. A gente tem que corrigir esse termo, né? Usar o lá Nossa Perpétua Hoje Socorro. eles também estão desenvolvendo esse mesmo trabalho da proteção básica, né? Então, aí depois, então, nós vamos ter esse segundo momento. Se Deus quiser, agradeça a irmã Marina também por nós, né? Leve o nosso abraço a ela. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros, a BRM Cosméticos, a JNV Personalizados, a Matur Contabilidade, a Northline e a Só Tratores. É muito importante para nós essa parceria. Falando de parceria, Clélia, só para não esquecer, eu queria agradecer também essa parceria da UFMG, não só com esse contato de agora, mas porque na nossa última feijoada, a UFMG foi doadora da couve. Que ótimo. Né? Então, possibilitou a realização do evento mesmo. E agora, através do contato do professor Helder, a gente vai ter uma equipe de bolsistas, 9 pessoas, na nossa instituição, trabalhando a educação ambiental com as crianças, por meio da formação de uma horta. Que bacana! Então, dentro de um programa de alimentação saudável. Então, já estava, né, me esquecendo dessa importante parceria que foi firmada e vai começar já a partir desse sábado. Já estamos trabalhando na montagem dos canteiros. E vão ser passados aí os ensinamentos técnicos de como a gente pode cultivar e consumir, né? Ali, levando até as crianças essa conscientização e os adolescentes que vão participar de todas as fases. Nossa, muito legal. Excelente, muito bom. Agradecendo sempre, né, o espaço da universidade que hoje, né, nós usamos para desenvolver o projeto, para gravar os podcasts, o apoio sempre da pessoal da tecnologia, né, da TI, os nossos alunos aqui do projeto, que estão sempre com a gente. Júlia vai dar o seu recadinho, né, onde que as pessoas vão nos seguir, Júlia, nos acompanhar. Então, a gente acompanha o nosso Instagram, que é projet.ica.fmg, e também o nosso canal no YouTube. Por lá vocês vão ficar por dentro de tudo, todos os próximos podcasts. E eu queria agradecer também a oportunidade de conversar com você, foi muito bom. Momento sempre de aprendizagem estar aqui. E é isso. Isso. Então, o ProjectCast é um programa diferente para quem gosta de gestão e gente. Grande abraço. Chique.